Se a gente for ver dos que Judá e Benjamim foram levados cativos para a Babilônia, e nessa genealogia aqui do Senhor Jesus, depois que voltaram do cativeiro de Babilônia, nós vamos achar lá em Esdras e Neemias, se a gente for ver lá, capítulo 3, versículo 8, vai estar lá o nome de Selatiel e Zorobabel, que voltaram lá do cativeiro da Babilônia para reconstruir o templo em Jerusalém. Então Judá foi para Babilônia, ficou lá, como nós estávamos falando, os propósitos de Deus, né, na reunião anterior, até foi lido Isaías 46, o que Deus faz, vai ser feito. Foi a linhagem, foi lá para Babilônia, voltou para que o Senhor Jesus pudesse nascer, obviamente, em Belém. Mas quando o Senhor Jesus nasceu, eles não estavam mais cativos de Babilônia, mas ainda permaneciam sob o domínio romano. Era um cativeiro, queiram eles ou não, era um cativeiro romano. E eles falam em João 8, se não me engano, que eles nunca foram cativos, nunca foram servos, escravos de ninguém. Foram escravos no Egito, foram escravos na Babilônia, foram escravos na Síria. E interessante que a palavra, já pregada por João Batista, dizia que esse que haveria de vir diante dele ia livrar o seu povo dos seus pecados. E no nosso versículo 21, do nosso capítulo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está muito bem claro aqui que, claro que se eles tivessem aceitado ao Senhor Jesus como rei, a palavra fala em Salmo até que coloque todos os seus inimigos debaixo do domínio dos seus pés, né, que ele ia poder reinar, eles iriam sair do cativeiro romano. Para que o Senhor Jesus reinasse, teria que haver paz e justiça. Não é? Mas acontece que ele veio aqui, e não veio para libertá-los do cativeiro romano. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Por isso que ele, na palavra, pouco se vê ele se referindo, fazendo referência aos romanos. Simplesmente dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus estava falando com os fariseus da vida dele, estava mostrando o pecado que eles tinham. E era disso que ele veio libertar o povo. Veio libertar o povo dos seus pecados. E eles pensavam que aquele, né, que viria era o que iria libertar Israel do cativeiro. Mas não vai libertar só lá no milênio agora, quando eles aceitarem o Senhor Jesus. Aí sim que eles vão ser libertos de toda a escravidão. Eles vão ser o povo escolhido, eles vão reinar em paz e em justiça. Mas desprezaram o seu Messias. Gozado, Deus poderia falar com o seu povo, assim como ele falou para aquele rico que estava em tormentos, da parábola do rico e Lázaro.
Eles têm Moisés e os profetas. E nós vemos que realmente foi isso, o povo de Israel tinha que ter conhecimento, porque foi dito a eles. Vou ler só 3 versículos que nos falam. O primeiro está em Gênesis 49:10, que nos fala como o Cristo viria. Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Depois Isaías, que é o versículo citado no nosso capítulo, capítulo 7 de Isaías, versículo 14, nos fala como o Cristo viria. 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Depois em Miqueias, Miqueias 5, versículo 2, nos fala aonde o Cristo nasceria. 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel. Então nós vemos que o povo de Israel tinha todo o subsídio. E Deus ainda nos dá, como nós já vimos, por paciência e misericórdia, a genealogia, desde Adão até Cristo. Então, nós vemos que maravilha Deus dizendo, e ele teve que em mais paciência ainda, tratar agora com José, e teve que lembrar ele, em sonho, a profecia de Isaías. Porque já eram, por si só, um sinal fenomenal, uma virgem dar à luz. Como um homem poderia entender isso? É impossível uma virgem dar à luz. Somente pela mão de Deus. E a hora que José vê aquilo, que Maria estava esperando um filho e era virgem, ele não atentou para a profecia. Apesar dela estar lá. E dele ter ouvido. Então Deus, em misericórdia, assim como Ele faz também conosco, porque nós, da mesma forma, sabemos, ouvimos muitas coisas e agimos como José, muitas vezes. Nos parece uma coisa tão estranha, tão diferente, que nós talvez nunca tivemos ouvido ou aprendido da palavra de Deus. E Deus então tem que abrir nossos olhos, nos chamar, nos trazer para perto de si, para que possamos entender. A palavra fala só que Maria era desposada com um varão, cujo nome era José. Ela não era casada. Talvez fosse aí, eu não sei o que existia, mas é um compromisso, uma promessa de um noivado, alguma coisa assim, né? Porque ele quer fugir, né? Mas nós vemos que ela estava desposada, e fala em Lucas 1:27, de uma virgem desposada.
sei se os irmãos entendem assim, se é isso mesmo. Em Mateus fala antes de se ajuntarem. Mateus 1,18. Jesus quer dizer Jeová Salvador. Quem deu o nome foi o anjo. Né? E darás a luz a um filho, chamarás o seu nome Jesus. Quer dizer, Jeová Salvador. E Cristo quer dizer o ungido, né? Aquele que havia sido ungido, aquele que o Pai ungiu, né? Aquele que o Pai escolheu, aquele que o Pai separou, né? Para que fosse aquele que iria libertar Israel dos seus pecados, seu povo dos seus pecados. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, nos diz: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus não foi um anjo, né? Não foi um anjo escolhido. O diabo, Satanás, sim, era um anjo que estava sob chefe, né? Queria tomar o lugar de Cristo, mas Cristo não foi um anjo, porque a palavra em Hebreus nos diz: a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? Quem gerou foi Deus, o Filho eterno, né? Que essa encarnação é um mistério, nós podemos ir muito a fundo, mas nós sabemos que Cristo não foi um anjo. Isso foi um homem, tanto que no próprio Hebreu, versículo 3, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele não foi um anjo, foi um homem, carne. Pensar que essa pessoa gerada no nosso capítulo aqui, gerada no ventre de Maria, versículo 18 outra vez, e para José é dito também a mesma coisa, que foi concebido pelo Espírito Santo. Então aquela vida, era uma criança, né? Tinha vida. Como o Batista está falando, não era um anjo, né? Era uma pessoa, era um ser humano, que estava ali no ventre de Maria. Gerada, essa criança gerada pelo poder do Espírito Santo, e não por homem. Como diz em Hebreus, corpo me preparaste, ou corpo me formaste. Quando o Senhor veio ao mundo, ele veio por ali, ele saiu da glória e foi Deus encarnado. Só que ele assumiu essa forma para nunca mais deixar de ser. Essa criança que estava no ventre de Maria ia nascer um homem, e esse homem ia viver para sempre. Ele nunca ia deixar de ser homem.
Isso é um milagre, né? Maravilhoso, que entender que era um homem perfeito, mas era um homem. Embora sendo Deus, porque ele não podia deixar de ser, mas era um homem. E veio, nascendo aqui, ele veio com uma vida da qual ele podia morrer. Ele ia fazer isso, né? Ele ia deixar essa vida. Então ele teve aqui nesse mundo os dias da sua carne. Hebreus 5, né? 5, 17, acho que fala isso. Jesus nos dias da sua carne. Então ele era um homem perfeito aqui. Mas ele estava numa vida da qual ele podia morrer. Embora perfeito, mas ele podia. Como ele fez, né? Ele deu a vida dele, ele tinha domínio sobre isso, sobre a vida dele. Então é bom, é bem explicado, né, o nascimento do Senhor aqui em Mateus e muito mais, bem claro, nós vemos em Lucas, por causa do caráter do Evangelho, né, mostrando Jesus como um homem. Mas isso é muito maravilhoso que o Espírito Santo, né, quis deixar como aconteceu. Por isso que no versículo 18 fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E começa a explicar. Em Lucas, então, dá uma abundância de detalhes para mostrar que ele era um homem. Isso é muito precioso. Cristo como um homem glorificado, lá em Hebreus, que nós lemos Hebreus 1, ele aparece como tendo tomado mais excelente posição do que os anjos. Em Hebreus 2 diz, sendo feito um pouco menor do que os anjos. Existe uma ordem da criação, né? Os anjos são maiores do que os homens. Os anjos têm preeminência sobre os homens, né? Mas ele foi feito homem um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e morte, está lá em Hebreus 2. Só que quando esse homem ressuscita, ele vai para uma posição mais excelente do que a dos anjos. É um homem assentado à destra de Deus, né? Por isso que nós agora gozamos de uma posição maiores do que a dos anjos. Porque é a mesma posição, nós temos o mesmo caráter de Cristo. Nós somos maiores do que os anjos. E assim como nós vemos que Deus se preocupou tanto e teve tanto cuidado em registrar tudo o que foi dito e comprovar, a ponto que nos deixa às vezes em dúvida de certos personagens, por exemplo, como José, que obviamente Maria deve ter reportado a ele a visita do anjo e que o anjo havia falado para ela que ela iria gerar um ser dentro dela, que seria aquele que era prometido ao povo de Deus, ou seja, o Cristo, segundo as profecias que vimos já. E mesmo assim ele não parece ter dado crédito, a ponto de que Deus teve que, em um sonho, revelar a ele, e ele mesmo assim não nos fala nada da sua recepção aqui quanto a isso. Ele apenas obedeceu o que foi dito.
mas não nos mostra que ele estava feliz com isso, ou que era aquilo que realmente eles esperavam, assim como, por exemplo, Simeão, no Evangelho de Lucas, ao ver aquela criança, se alegrou, se regozijou, porque a partir daí Deus podia levá-lo, porque já havia visto a salvação de Deus. E nós vemos que é justamente isso, ao longo da vida do Senhor Jesus, nós vemos que ele também, apesar de tudo que ele fez, ele queria mostrar para os seus discípulos, para todos aqueles que estavam com ele, que ele era o Cristo que viria, o Messias, que teria que ir até a morte da cruz, mas não pararia aí. E nós vemos as forças do mal querendo tirar isso da memória de todos aqueles que andavam com Cristo, porque nós vemos que quando ele vai à cruz e lá dá a sua vida, nós vemos que os discípulos quase que desanimados, e o anjo tem que, diante deles, lembrá-los, mas ele falou, vocês não lembram que ele falou que ele ia ressuscitar? E nós vemos que o Senhor Jesus também, numa ocasião, na casa onde ele era recebido e gostava de estar, com Marta, Maria e Lázaro, ele, no incidente da morte de Lázaro, ele demora para ir, mas lá quando ele vai, então, e ressuscita Lázaro, ali ele estava mostrando que eles tinham realmente diante deles o Filho de Deus. Aquele que queria fazer que eles conhecessem o poder da sua ressurreição. Que era verdade, não era uma fábula. E tudo aquilo que havia sido escrito até aquele momento foi cumprido. E quando Cristo então vai à cruz, dá a sua vida, e depois de 3 dias ressuscita, ali ele completa a obra de Deus. E nos deixa a todos os que têm fé em Cristo esperançosos de um dia estar com Ele a qualquer instante. Porque está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus é fiel, nós devemos de dar crédito. Porque nós, muitas vezes, como nós vemos, somos iguaizinhos a José. Nos falta fé. Vemos tantas evidências, por exemplo, da vinda de Cristo. Está tudo escrito aqui. Mas em nosso dia a dia, nós vivemos esperando a Cristo? Então, tudo isso é escrito para nosso conforto, para nossa exortação, para nosso ensino, para que nós também possamos ser confortados, consolados e exortados que a vinda de Cristo, ou seja, a vinda do nosso Salvador está prestes a acontecer. E não é uma fábula, é um fato que o inimigo quer, obviamente, fazer com que nós nos desanimemos, ou que agimos talvez como José, apesar de ter ouvido, não nos fala na palavra que Maria falou com José, mas quase certeza que sim. Porque ele soube e quis deixá-la. E o inimigo quer fazer com que nós, quando ouvimos da promessa da vinda de Cristo, nós também estejamos frios quanto a isso, quanto a essa verdade. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a sermos, por exemplo, como os pastores que saíram anunciando o que viram e ouviram.